सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेवै पिया वै केशवस्य च स्नभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं वित्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि भवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Amnaya praha tatyam harimiho sarvasaktim rasadhim tadvinyansyang sajivan prakritikavalitan tadvinktan subhavat Veda Veda Sakalamopi Harehe Swadhanam Suddha Bhaktim Tatpriti Sadhya Tatpritimeva Iti Upadishati Gaura Chanda Swayam Sa Amnaya Praho Tatyam Harimiho Sarvasaktim Rasadhin Tadvinnang Syang Sajivan Prakritikavalitanu Tadvinktan Subhavat Veda Veda Sakalamopi Harehe Sadhanam Suddha Bhaktim Sadhyam tatpitimeva iti upadishati Gaura Chanda Swayam Sa. Gauriya Gosipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that Gauriya Gosipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que o público não vai me apoiar. Se o público não puder me apoiar, e então, se eu for abandonar o caminho do Shrautapanta, da linhagem genuína, então isso é chamado. Então, eu vou aceitar um Ashrautapanta, um caminho inventado, eu me torno um demônio. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que o público não vai me apoiar, o público não vai gostar de mim. E então, se eu falar sobre a verdade absoluta, o público não vai me aceitar, talvez eles possam até me atacar. Então, com este medo, se eu abandonar o caminho do Shrautapanta, da linhagem genuína, então isso é a-bhakti, não bhakti. Eu vou seguir o caminho do Ashrautapanta, uma linhagem inventada. Eu me torno um demônio. Então, a qualquer custo, eu devo seguir falando sobre a verdade absoluta. Eu não devo parar de falar sobre a verdade absoluta simplesmente porque ninguém vai gostar de mim. De qualquer maneira, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu falar sobre a verdade absoluta, as pessoas não vão gostar de mim. Então, se eu mudar a minha maneira, então isso é muito perigoso. Isso se torna a-bhakti, não devocional. Prabhupada diz que se o mundo inteiro estiver indo contra mim, ainda assim, eu não vou parar de falar sobre a verdade absoluta, ficando sob o guarda-chuva, que são os pés de lótus do meu Guru Padma. Eu vou seguir falando destemidamente, ou seja, sem nenhum medo eu vou seguir e deixe as pessoas atacarem. É a responsabilidade daquela verdade absoluta me proteger. Se a minha vida e minha alma for dedicada aos pés de lótus daquela verdade absoluta, então certamente aquela verdade absoluta pode descer para me salvar de qualquer tipo de problemas que eu for enfrentar. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse, este verso foi falado por Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, o Dasamula Tattvam. Dasamula Tattva, as 10 verdades primordiais. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu este shloka, que é a essência de todo o Gaudiya Bhajana. E Madhvacharya também falou praticamente a mesma coisa. É o mesmo. Bhaktivinoda Thakur diz, a evidência, a fonte do conhecimento, a maior fonte de conhecimento é a Amnaya, Shrautapanta, Shrautavani, o som revelado. Ali não há nenhum erro. Ali não pode haver nenhum erro. Imaculadamente, esse
essa corrente perfeita da verdade revelada, ali a gente pode receber aquela verdade absoluta de maneira intacta. Aquilo que Sri Chaitanya Mahaprabhu falou, de maneira intacta, pode vir até mim, desde que eu vá seguir o Shrautapanta, essa corrente do som revelado. Se eu for dar importância para o meu glamour, posição, então certamente eu não vou seguir este caminho. Eu vou por um outro caminho. Então, por meio do Shrautapanta, existe toda a possibilidade de que a verdade absoluta possa vir até mim de maneira intacta, de maneira absoluta, por este caminho. Então, Tattva Vastu, a verdade é uma só. Não é que existam muitas verdades. Tattva Vastu, a verdade, a Advaya Gyan Tattva, ela é não dual. Parece que a verdade são muitas, mas Tattva Vastu, a verdade é uma só. O Bhagavad Mahapurana também diz. Bhagavad Mahapurana também diz a mesma coisa. Vadanti tattvavidam satyam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdati. Tattva Vastu, a verdade absoluta é uma só, mas parece que ela é diversificada, que ela tem incontáveis variedades. Então, é o nosso erro. É o nosso erro. Nós não conseguimos perceber que qualquer coisa que esteja visível, tudo faz parte desse único Advaya Gyan Tattva, essa verdade única, não dual. Muitas vezes eu disse, diversidade na unidade e unidade na diversidade. Amnayo prahotatyam and harimiho sarvasaktim rasatim. E Bhagavan, o Senhor Supremo, Ele é o dono de todas as potências, todas as Shaktis. Todas as Shaktis, as energias, fazem parte de Bhagavan. Então Ele é o dono, todas as Shaktis estão dentro dele. Aquilo que eu disse no 10º canto, capítulo 87, Jaya 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 Yama Jitato Sadivita Guna Tamasi Jadatmano Samabaruddha Samasta Bhagavan Aga Jagadoko Samakila Sakta Babodhakati. Here it is written Jaya Jaya Jahi Ajam Jaya 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 Yama Jito. Este verso está escrito que ali Bhagavan Samabaruddha samasto bhaga, samabaruddha samasto bhago. Bhago significa poder. Todos os semideuses lá, nós podemos dizer Indra Bhagavan, Varuna Bhagavan, Shankar Bhagavan. Nós podemos dizer Bhagavan. Bhagavan significa, em sânscrito, Bhagavan significa Bhago. Bhago significa poder. Bhagavan concede algum poder para você e com essa base você pode controlar alguma coisa. Assim como os ministros, ou seja, tem um ministro da água, Varuna, tem o ministro do ar, Pavanadeva. Preste atenção. Dessa maneira, tem vários ministérios que eles controlam tudo. Até mesmo seus órgãos sensoriais. Ontem eu estava falando sobre isso. Os seus olhos. Tem um semideus que controla. O seu ouvido tem um semideus que controla tudo. As suas mãos. Existe um semideus que controla tudo. Até mesmo quando você vai para o banheiro, qualquer coisa que você elimina, também tem um controle de um semideus também, mas a gente não consegue perceber isso. Então, Bhagavan concedeu poder para aqueles semideuses e é por isso que eles obtiveram poder por algum tempo, porque de toda maneira eles não vivem para um período infinito. Os semideuses também têm que morrer. Então, eles estão recebendo algum poder, mas não é um poder eterno.
Eles não vão viver por um período de tempo infinito. É por um tempo específico, eles controlam, depois eles têm que abandonar tudo. Eles também terão que partir. Samavarudha samastavaga Oishadjasya samagrasya virjasya jasasasriyo Gyano vairagyasya sara iti bhava ingana. Então, todas as 6 opulências completas, num grau infinito, poder infinito, pertencem a Bhagavan. Se uma gota, nem uma gota, se uma partícula de poeira dessa energia for dada para você, você se torna muito poderoso, como Ravana. Uma partícula de poeira, se ele te conceder, você se torna um Ravana. Um grande homem muito poderoso. É por isso que Prahlada Maharaj quis esclarecer isto para Hiranyakashipu, mas por conta do seu humor demoníaco, Hiranyakashipu não entendeu o que aquele pequeno menino estava falando. Ele perguntou, de onde vem o seu poder? Quem te deu essa audácia, esse poder para falar assim? E ele disse, olha, o poder foi dado por Bhagavan, pelo Senhor Supremo, por cujo poder você é poderoso, por cujo poder você é poderoso, por cujo poder todos os mundos infinitos recebem algum poder. E ele disse, pare, porque ele não conseguiu digerir a verdade absoluta. Ele queria começar a causar dor para Prahlada Maharaj. Por quê? Prahlada Maharaj estava falando a verdade absoluta. Enquanto Prahlada Maharaj não estava falando nada sobre a verdade absoluta, apenas estava em silêncio, até aquele momento ele era um ótimo menino. Mas no momento em que ele começou a falar sobre a verdade absoluta diante do pai, o pai dele ficou muito bravo. Dessa maneira, ninguém consegue digerir a verdade absoluta. Ninguém consegue digerir. Eles estão sempre prontos para atacar. Onde quer que você veja alguém falando a verdade absoluta, todos os ataques vão vir ali. Isso é muito natural. Um homem erudito, ele recebeu um título de oceano. Um homem erudito recebeu um título como um oceano de conhecimento, Vidyasagar. Mas este oceano certamente não ajuda ele a atravessar o oceano da matéria. Ele era Vidyasagar, o oceano de conhecimento. Tudo bem. Mas este conhecimento não pôde ajudá-lo a atravessar nem mesmo este mundo material. De toda maneira, tem um ótimo incidente que eu vou dizer. Alguém disse para Vidyasagar, olha, eles estão sempre te criticando, sempre eles estão te criticando, você sabia? A todo tempo eles estão te criticando. E Vidyasagar falou, por quê? Eu não fiz nada de bom para eles, por que eles estão me criticando? Eu não fiz nada de bom para eles, por que eles estão me criticando? Porque eu sei que se eu fizer algo bom, aí eles vão me criticar. É a mesma condição comigo. Tinha um ônibus cheio de gente, seja de devotos, semidevotos, não devotos, quem é que pode dizer? Estava um ônibus cheio de pessoas indo para um evento material de Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj em Medinipur. E durante toda a viagem, tem um Maharaj que estava nesse ônibus, Parivraj Maharaj, ele vai lá, né? E ele falou, olha, do caminho inteiro eles estavam te criticando, o caminho inteiro. Falando asneiras, besteiras, o caminho inteiro falando sobre você. Esse é o sucesso deles. Então, esse Maharaj respondeu eles. Com muita educação ele falou, olha, ele está ocupado no mínimo com 8 horas de Harikatha, o dia inteiro escrevendo, respondendo o mundo inteiro, solucionando contradições, problemas, e ele está cantando o santo nome de maneira, contando, né? E ele está atendendo as pessoas, ajudando a resolver os problemas. Então, certamente, ele precisa ser atacado, certamente. Ele é a pessoa certa para você rejeitar, para você chutar, para você atacar. Muito bem, vocês estão fazendo certo. Aí eles calaram a boca.
fellow, Até mesmo aquele sujeito, aquele homem que quis cortar o meu pescoço, just beggar family, beggar. né? Ele estava numa condição como se fosse um mendigo e eu quis protegê-lo. This is my Mas payment. esse é o meu So salário. what I can expect? Então o que é que eu posso esperar dessa sociedade? What I can, O is que there eu any posso quality esperar? there? Tem alguma qualidade neles? What I can expect? O que é que eu posso esperar? Deixa eles falarem o que quiserem, mas eu não vou parar. Let them not stop. Deixa eles não me apoiarem, o que eu posso fazer? Prahlad Maharaj Então, was Prahlada very good Maharaj boy era um ótimo menino in front of diante de Hiranyakashipu, porque ele estava em silêncio. when he started E speaking quando ele himself. começou a falar a verdade absoluta, aí os problemas começaram. So Então, Samavarudha Samasta Bhagamin, all energy, infinity energy, Bhagavan will esse put verso inside significa him. que todas as infinitas energias Bhagavan vai conter em si mesmo. Se lembre, quando Shakti, a potência do Senhor, Inside Bhagavan, está lá we cannot dentro realize. do Senhor Supremo, a gente não When consegue Bhagavan will percebê-la. withdraw all Quando Shakti Bhagavan vai inside him, absorver todas as Then we Shaktis, cannot as suas see anything. potências, aí não há como Because ver this nada, whole world- porque todo este mundo, because this whole porque world todo is este coming mundo, from ele vem the de external da potência energy of externa Bhagavan. de Bhagavan. External potential. A potência externa de Bhagavan, não é a potência interna dele. Bahiranga Shakti, Bahiranga Shakti. Bahiranga Shakti, Bahiranga Shakti, a potência by the externa. desire of Bhagavan, Então, taking pelo form desejo of this de whole world Bhagavan, in him. essa potência externa tomou a forma de todo esse mundo infinito. Bahiranga Shakti, Bahiranga Shakti, a energia externa, this form. assumiu essa forma, transformou-se na natureza material. Preste atenção. All Shakti, E se Bhagavan quiser absorver todas as suas Shaktis, aí você não vai ver mais nada. Quando ele absorve a Shakti, não vai sobrar nada. Vai sobrar apenas Bhagavan, sozinho. Ekvaham Bahushram, what in Upanishad O que está no Upanishad, Bhagavan diz, eu sou sozinho. Bhagavan lying, Bhagavan está deitado, sozinho, não há ninguém, não há mais nada. is the exhibition of this energy. Então a exibição desta energia, When energy taking this form of quando a this energia world, assume a you, forma your deste body, homem, your desse everything, mundo, then everything visible. aí We você, find o some seu meaning of corpo, this tudo world because Atma se is torna there. visível. If E no nós Atma só there, vemos inside your algum body, what is significado neste mundo porque a sua alma, a alma está aqui. Se não houver alma, porque que sentido haveria? Nós vemos importância, nós vemos valor no mundo, em qualquer coisa que a gente veja, simplesmente porque Atma e Paramatma, a alma e a superalma estão ali. Os Mayavadis, eles querem descrever a coisa totalmente de maneira equivocada. Os Mayavadis dizem, eles dizem que não existe Atma, ou seja, não existe Jivatma, alma individual. Os Mayavadis dizem, Jivatma, não, só existe uma Atma, Ek Jivat. Eles falam que existe só uma Atma, como se fosse o Sol, o Deus Sol está lá. Eles explicam dessa maneira que eu estou dizendo. O Deus Sol está lá, e aí tem incontáveis potes de água, e o Sol está lá no céu, e você coloca incontáveis potes de água, e aí eles explicam que o mesmo Sol se reflete neste pote, naquele pote, em todos os potes. Então eles pensam que não existe Jivatma, só existe uma Atma para eles, mas é uma concepção totalmente errada. Enquanto nos Upanishads está dizendo que Jivatma e Paramatma, em várias Upanishads dizem que existem esses dois amigos, Jivatma e Paramatma, a alma individual e a superalma, são amigos próximos. Filosoficamente está escrito que elas estão sentadas num galho de uma árvore, estão juntas, como se fossem dois pássaros. Um pássaro está comendo os frutos da árvore e o outro não está comendo nada. E o que significa? Essa árvore é a árvore do samsara, a árvore da existência material, samsara bhiksha. Então, toda essa existência material pode ser comparada com uma árvore, uma grande árvore. O que está escrito no Bhagavad Gita, você está lendo, você pode ver. No Bhagavad Gita você pode encontrar Urdhamulam adhoswakam
No Bhagavad Gita está escrito, né? Usualmente, você vai ver uma árvore, as raízes são para baixo e a árvore está virada para cima, com as folhas e tudo mais. Mas a árvore do Sansara é justamente o oposto. A raiz é para cima e os galhos são para baixo. Urdha Mulam, a raiz para cima, Adho Swakam. É dessa maneira. É uma árvore de ponta cabeça. Dessa maneira, os Mayavadis dizem que aquele Deus Sol está lá e ele se reflete. Então, Brahma, essa verdade única, se reflete em toda parte e manifesta tudo que a gente possa ver. Mas essa explicação está errada. Quanto na Upanishad, em toda parte está escrito. Está escrito em toda parte que a Jivatma e Paramatma, a alma individual e a superalma, estão sentadas juntas por um período de tempo infinito. Você não pode encontrar um tempo específico, ou seja, dentro da eternidade, de algum momento você não vai encontrar quando Jivatma e Paramatma estivessem separadas. Mas os Mayavadis explicam de maneira errada. Então, o Tattva, a verdade é uma só, Amnaya, esse som revelado, Shrota, Amnaya, o som revelado. Praho significa falando. Amnaya Praho Tatyam and Harimiho Sarva Shaktim Rasadhim. All infinite Shakti. E todas as infinitas Shaktis pertencem apenas a Bhagavan. Qualquer coisa que exista, que alguém obtenha, vem de Bhagavan. E ele é a fonte de toda raça, de todo néctar, de todo prazer. Ele é a fonte de toda raça, seja direta ou indireta. No mundo material, nós estamos desfrutando de alguma raça material, algum prazer material. E no mundo transcendental também tem a Prakrita raça, um prazer transcendental. Então, de toda maneira, direta ou indiretamente, toda raça que nós podemos obter, todo o prazer que nós podemos obter, seja comendo, olhando, sentindo, tocando, tudo. Todo o desfrute, indiretamente, vem de Bhagavan, por meio de Maya. Mas ele vem de uma fonte. Raso Vaisha, Raso Evahi Ayam Labdhanandi Bhavat. Raso Vaisha, Vai mane Voi significa definitivamente. A Upanishad diz, Raso Vaisa, definitivamente, ele é a raça. Ele é a fonte deste néctar. Todo raça, ele é a fonte de toda raça. E as divas, elas estão recebendo como se fossem formigas, sabem? Se você quiser testar, você pode colocar um pouco de açúcar, um açúcar fino, você coloca do lado de fora da sua casa, em qualquer local, no chão, na terra, e depois você vai ver, depois de um tempo, todas as formigas vêm em fila de diferentes lados, e cada uma vai pegar um grãozinho de açúcar bem pequeno. Às vezes, em algum hotel, eles te dão um cubo de açúcar, um cubo grande de açúcar. Mas, usualmente, o açúcar é bem pequeno, refinado. Então, cada formiga vai vir e vai pegar um grãozinho de açúcar e vai embora para guardar na casa subterrânea delas. Preste atenção. Então, um grão de açúcar é bem pequeno. E esse é mais do que o suficiente para aquela formiga. Oh, que bom! Hoje a minha vida foi bem sucedida. Uma formiga vai dizer isso. Então, um grão, quer dizer, uma formiga vai ficar satisfeita com esse um grão de açúcar, como nós. Nós estamos muito felizes se a gente recebe algo muito barato. Oh, que bom! Hoje teve um docinho, coisa maravilhosa. Dessa maneira, nós estamos satisfeitos com desfrutes muito, muito pequenos que não são nada. Se você puder descobrir a sua existência, se você puder descobrir, por acaso, pela misericórdia de Anantadeva, se você puder descobrir a sua existência em relação com Anantadeva, com o infinito, você vai ver que você não é nada, você não vai desenvolver nenhum falso ego, porque você sabe, Prahlada Maharaj,
não tem nenhum falso ego. Prahlada Maharaj nunca falou nada, ele não teve nenhuma reclamação. Então, nós estamos ocupados com prazeres muito baratos e muito sujos, como aquelas formigas, insetos. O nosso Guru Varga, Shanta Goswami Maharaj, dizia que às vezes você pode ver uma formiga que vai tentar saborear um pouco de mel e ela gradualmente vai se aproximando, ou um melaço, e ela começa a lamber o mel, e aí por acaso, porque ela tem muita cobiça, ela se aproxima mais e mais e mais, então ela cai no melaço grudento. Shanta Goswami Maharaj dizia esse caso. E alguma mosca também, ela vem, mas ela não sabe que a asa dela vai ficar grudenta, ela não consegue mais voar e morre ali. Então essa é a nossa raça, esse é o nosso prazer, pela ajuda do qual nós vamos para o inferno. Esta é a condição. Então Bhagavan é a fonte de toda a raça, seja direta ou indiretamente. All Vibhinansa Jiva. It is called Vibhinansa. E Vibhinansa Diva, ou seja, as divas, as almas individuais, são muito pequenas, incontáveis. Até pode ser possível para você contar as partículas de poeira desta terra. Talvez seja possível. Mas não é possível contar o número de divas, de almas individuais. Agora você entende? É algo muito vasto. Enquanto você estiver pensando só neste ponto, ele falou isso comigo, a limitação do seu pensamento está até esse ponto. Então você não consegue sentir. Este é o problema. Dessa maneira, então a diva, a alma individual, é infinitesimal, ela é minúscula. E existe toda a possibilidade para essas divas caírem em Maya. Existe toda a possibilidade que aquelas minúsculas divas possam cair na armadilha de Maya. Tem toda a possibilidade que aquelas minúsculas divas, infinitesimais, caiam na armadilha de Maya. Mas também existe toda a possibilidade para essas almas minúsculas que elas eliminem o seu cativeiro e se libertem. Você poderia colocar uma reclamação contra Bhagavan. Alguém fala, por que Bhagavan nos colocou nessa prisão? Porque tudo vem de Bhagavan, tudo vem de Bhagavan. O que falar da sua roupa que você veste, seu corpo, tudo vem de Bhagavan. O que é seu? Do seu cabelo até o seu dedo do pé, tudo é de Bhagavan. Bhaktivinoda Thakur diz que se Bhagavan não houvesse dado nenhuma liberdade para nós, nenhum livre-arbítrio para nós, se Bhagavan não tivesse nos dado nenhum livre-arbítrio, então nós poderíamos encontrar um motivo para dizer que Bhagavan é parcial. Mas Bhagavan nos deu o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, então você pode vir até mim ou você pode ir para outro local. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Se você vier, você pode receber uma chance de saber a verdade absoluta, ou você pode ir para lá. Eu não posso te amarrar, eu não posso te pressionar, olha, vem até mim. Por quê? Então está escrito. Ou seja, a condição condicionada é como algo imaginário. Bhagavan está falando aqui para Uddhava. É algo mental, algo imaginário. Maya te coloca nessa prisão mental. Eu estou preso aqui. Preste atenção. Na verdade, Bhagavan disse para Uddhava que eles estão em Maya, eles estão sob a potência ilusória do Senhor. Mas se eles puderem compreender o seu verdadeiro ser, então é assim como um fantasma. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami deu um ótimo exemplo.
পিশাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়, পিশাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াবদ্ধ জীবের হয় সেই ভাবুরা। Quando um fantasma entra no seu corpo, você não consegue perceber ou saber que o seu nome é esse ou aquele. Você é uma identidade material, ainda assim você vai esquecer a sua identidade. Ah, meu quarto é ali, eu sou daquele país, o meu nome é esse. Todas essas identidades relativas vão desaparecer. Você não vai entender porque o fantasma entrou no seu corpo. E o fantasma, ele vai usar o seu corpo como um instrumento para satisfazer os próprios desejos dele. O fantasma vai entrar no corpo de alguém para utilizar o seu corpo como um instrumento para satisfazer os seus próprios desejos pessoais. Assim como se houver uma lâmina e um lápis, eu posso usar essa lâmina para afiar o lápis, apontar. Se não houver a lâmina, não posso apontar o lápis. Então é para satisfazer algum propósito egoísta. পিশাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াবদ্ধ জীবের হয় সে ভাব। Quando um fantasma entra no seu corpo, ele pode cobrir a sua consciência e tudo. Você não consegue se lembrar quem é você mais, você esquece de tudo. Então, a alma condicionada está desenvolvendo este tipo de ideia, estando possuída por Maya. É a mesma condição, como o caso de Madurai, a filha do rei de Madurai. Ela foi possuída por um fantasma e ela estava nua, subindo numa palmeira, e o rei ficou muito ansioso. Arê, faltam 7 dias para eu dar a minha filha em casamento, e agora ela está nessa condição. Oh, meu Deus, isso é muito prejudicial. Se as pessoas souberem isso, elas podem criticar. O que fazer? E aí ele pediu para o seu Pandita, o seu erudito, Jadavacharya: olha, você poderia expulsar esse fantasma, mas tem que ser rápido, sem demora, porque se as pessoas ficarem sabendo, é um grande problema. E ele falou: ok, eu vou tentar. E Jadavaprakasha foi e fez alguns mantras, e o fantasma ficou muito bravo. Jadavaprakasha tentou expulsar o fantasma, mas o fantasma ficou muito bravo, falou: Arê, eu posso te matar. E aquele fantasma falou: se aquele pequeno garoto, Ramanujacharya, que o nome dele é Lakshman Deshik, falou: como é que você pode me expulsar do corpo dela? Você não tem poder para fazer isso. Eu posso te matar. Mas aquele pequeno garoto que está ali, Lakshman Deshik, se ele me der a água que lavou os pés de lótus dele, aí eu posso sair. O mesmo aconteceu com Vamana Goswami Maharaj. A mesma coisa. Em Vrindavana, um devoto de Assam costumava me amar. A todo tempo ouvia Harikatha, me respeitava. Mas agora, devido à ilusão, ele está em Maya, Vasugam está lá. Em Maya, está na ilusão. Se tornou um grande responsável e agora está na ilusão. Aqueles que se sentam no trono de Ravana, de um grande líder, eles se sentem assim: olha, agora eu sou o Ravana. Então, se Gurudeva te dá uma cadeira pela misericórdia, você poderia receber aquela energia, mas você não tem a capacidade. Gurudeva quis te dar, mas você não tem o poder para receber. Dar e receber devem ser apropriados. Do contrário, essa troca não pode acontecer de maneira apropriada. Gurudeva diz: ok, você quer se tornar acharya, e Gurudeva também quer transferir o poder. Ontem eu disse, não é? Mas se você não tiver a capacidade, se estiver passivo, a eletricidade não pode passar pelo um acrílico, ou pela madeira, ou plástico. Por essa razão, Gurudeva não é o responsável. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aquele que se senta num trono elevado, ele se considera: olha, eu sou Ravana. Como o caso daquele Indra foi expulso do seu trono nos planetas celestiais. Como ele chama?
want to become, Então aquele homem quis se tornar, he was suggested ou to seja, sit for sugeriram que ele se sentasse ali no trono de Indra, na cadeira de Indra, o rei dos céus, por um tempo. he is going to demand also Então ele começou a Indra, reivindicar wife of Indra. Indriane, ou seja, a esposa de Indra. Possible. Mas como é possível? Ma, I am Ah, sitting não, in the eu chair estou of centrado Indra, no so I trono can't de take Indra. the wife. Então eu devo ficar também com a esposa He's de the Indra. wife of Indra. A esposa de Indra? Como é que você pode dizer algo assim? This way, Dessa he was maneira, bound to fall down ele same foi way. obrigado a cair. É o mesmo caso. Fall. Acabou caindo. He took the form of Ele assumiu uma forma python. de uma python, uma grande cobra. Fall. Caiu dos planos celestiais. So this kind of Então, esse tipo de má concepção, try to Gurudeva, ele pode tentar transmitir o poder para você, mas se você não tiver poder para receber, that's why he fall. é por isso que você cai. This way, Dessa actually, maneira, na verdade, we nós see vemos. Amnayo prahu tatyam harimiyo sarvasaktim rasadin. Tad binnang swang sajivan prakriti kavalitano tad bimitan subhava. Jivas at present in bonded As condition, divas atualmente estão numa condição condicionada, são presas à matéria, mas elas podem sair de Maya. because Porque jivas as are divas, situated elas in estão such a situadas location, em such a tal position, localização, em tal posição, que pode ser considerada de um lado ou do outro lado, Beda a Beda, simultaneamente. Ela é diferente e não diferente de Bhagavan. Jiva Shakti, Tatasha Shakti, a potência marginal do Senhor Supremo. Então, tudo vem daquela mesma verdade, tudo é igual e diferente a Ele. E pela ajuda da devoção pura, você pode fazer bhajana. E qual é o objetivo? Ou seja, a meta a ser alcançada é prema, amor puro por Deus. Este é o resultado final. Então não pode haver nenhuma confusão aí. Existe confusão porque cada um daqueles líderes, eles estão desencaminhando as pessoas. Se todos juntos, se todos nós juntos tentarmos seguir o mesmo caminho, aquilo que Prabhupada falou, aí não havia nenhuma divisão, não haveria nenhuma divisão. Eles vão interpretar errado. Ou seja, porque eu estou falando a verdade absoluta, eles dizem que eu estou criticando. Mas, de acordo com Bhaktivinoda Thakur, isso não é criticismo. Ou seja, pelo seu amor pela Sampradaya, pelo Guru Varga, se você falar a verdade absoluta, que aparentemente vai contra eles, aparentemente por quê? Porque eles estão na ilusão. Parece para eles que isso é negativo, mas eles vão pregar isso. Ah, ele é contra Guru Vaishnava. Qual é Guru Vaishnava? Sobre quem você está falando? Sobre quem você está falando? Um acharya, que eu não quero dar o nome. Antes dele abandonar o corpo, alguns devotos perguntaram para ele. Eu não vou falar o nome dele. Ele disse. Eles perguntaram, Maharaj, você não está apontando nenhum acharya para o futuro? Porque quando você partir, a gente precisa de algum acharya, um líder. E aí o acharya falou, olha, eu não encontro ninguém. Eu não posso encontrar ninguém. Para quem que eu vou dar esse posto de acharya? E então, aqueles devotos que estavam ao redor disseram, ah, então a sua sociedade vai ruir. E aí aquele sadhu falou, bem, pelo desejo de Nityananda, pelo desejo de Gauranga, essa sociedade foi formada. Então, a sociedade foi formada pelo desejo de Nitai e Gauranga. E se Nityananda e Gauranga quiserem destruir, então quando eu falo isso, eles dizem que eu estou criticando, eles querem me atacar. Por que você está falando isso? Está errado. Ale, chama o seu irmão espiritual que estava lá. E eles foram lá e ele confirmou, sim. Gurudeva me falou, 2 ou 3 devotos confirmaram, sim.
Gurudeva falou diante de nós, mas eles ficam bravos porque eles se sentem ofendidos. Isso significa que eles não podem pregar, eles não podem atuar como acharyas. Ok, você pode fazer. Hoje todos têm permissão, têm livre-arbítrio, podem fazer o que quiserem. Então, é como o caso de Nahush. É como o caso de Nahush, que recebeu um posto. Are Maharaj. Ele recebeu aquele posto por algum tempo. Por que ele está pensando, agora eu sou Indra? Você é Indra? Você ficou naquela posição, o Nahusha, por algum tempo. E ele queria afirmar, agora a esposa dele é minha também. É um grande problema. E aí ele caiu e se tornou uma python, uma cobra. Uma anaconda. Talvez seja melhor dizer isso, porque a anaconda é muito grande. Ela pode engolir tudo. Pode engolir uma grande vaca, muito poderosa, quão perigosa. Então, Indrani, a esposa de Indra, começou a chorar e começou a reclamar para os Rishi Munis. Falou, olha, o que eu posso fazer? Esse homem louco está falando isso. E eles falaram, olha, não se preocupe, nós vamos solucionar esse problema. Como? Eles disseram, olha, diga para Nahusha, olha, você pode vir até mim. Sim, você pode vir até mim, mas venha com uma condição. Você deve vir de um palanquim sendo carregado por alguns Brahmarishis, grandes Brahmarishis. E ele falou, isso é muito fácil, eu sou um rei. Eu posso ordenar que eles façam, carreguem num palanquim. Então, todos os Brahmarishis estavam carregando ele num palanquim e o rei estava ali em cima. Mas os Brahmarishis têm um coração muito suave e eles não estão acostumados a carregar um palanquim. Então, naturalmente, o palanquim ficava balançando, eles não estão habituados. E eles estavam indo muito devagar. Então, aquele homem, por conta da luxúria, ele estava muito excitado, falou, ei, vai rápido. Começou a falar. Começou a insultá-los de cima do palanquim. Ei, vai rápido. E os Rishi Munis, repetidamente, ele começou a insultá-los repetidamente, e eles ficaram bravos. Ele ficava falando Sharpo, Sharpo. Sharpo, em sânscrito, significa vá rápido, vá rápido. E os Rishis falaram, você está falando Sharpo, 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 você vai se tornar Sharpo, que é uma cobra. E aí ele se tornou uma cobra e caiu do céu. É a mesma condição com aqueles que assumem uma cadeira elevada. Eles acham que estão sentados no trono de Ravana e nós podemos fazer o que quisermos. Eu tenho poder financeiro, eu posso comprar a lei, fazer o que eu quiser, mas você não pode comprar Guru Vaishnava Bhagavan. Em Calcutá, um homem rico, mau caráter, um homem rico sem caráter nenhum, ele quis estabelecer um templo por conta do seu poder financeiro. E eu não tinha informação sobre isso. E alguém me disse, olha, você deve ir lá falar Harikatha. E eu fui, não tinha nenhum espaço para falar Harikatha. Só tinha algumas pessoas mau caráter falando Harikatha, falando o Srimad Bhagavatam, né? E eu estava lá, e quando eu percebi o que estava acontecendo, imediatamente eu fui embora daquele local. Fui embora. Ele estava me forçando, olha, você tem que vir, tem que vir. E eu disse, não, eu não posso ir, vai você. Você precisa de pratista, de reconhecimento, então vai você. E aquele homem rico é tão mau caráter que eu não posso nem dizer. Preste atenção. Ele precisa de um acharya que é muito liberal para dar indulgência para qualquer ação sem caráter. É esse tipo de acharya que ele está procurando. Essa é a condição. E ele disse, olha, eu posso comprar os sadhus. Se eu der doação, 5.000. Então por que os sadhus não vão vir? Assim como corvos. Se você jogar arroz inflado, sabe? Você joga arroz inflado, todos os corvos vão vir para comer. Eles acham que os Vaishnavas são como corvos. Eu jogo um dinheiro e todos os Vaishnavas vão vir. Muito bem. Ele quer comprar os Vaishnavas. Essa é a condição. Então, aqueles que sobem em alguma posição, aqueles que nunca viram dinheiro na sua vida, isso é verdade. Aqueles que nunca viram dinheiro em toda a sua vida, aqueles que não foram honrados por ninguém, por acaso, se eles recebem algum posto, um dinheiro, eles acham, olha, agora o mundo está debaixo dos meus pés. Está escrito no Shastra isso.
It is written in Está Shastra. escrito no Shastra. Those are not habitual. Eles não estão habituados com dinheiro. Você está habituado, você sabe que tem algum valor e coisa e tal. Mas aqueles que vêm de uma família elevada no verdadeiro This sentido, kind of thing happened already. esse tipo de coisa já aconteceu muitas vezes. Already happened. Esse tipo de coisa já aconteceu. If I go on speaking, it will not Se eu permit. seguir falando, o tempo não permitiria. Mas sobre um rei, Big wise man forecast. The king is from um a homem muito very sábio low conseguiu prever. Ele falou, olha, esse rei vem de uma família baixa. E o rei ficou bravo, falou, o quê? Eu sou de uma família baixa? E esse sábio falou, olha, se eu não puder provar, você pode me matar, você tem suas espadas. Então chame a sua avó, chame os seus parentes para eu entrevistá-lo. E depois disso, ele recebeu a informação que realmente ele veio de uma casta baixa. E o rei ficou desapontado e falou, como que você sabia? Como você sabia disso? Como você pôde saber? Você fez uma pesquisa e coisa e tal? E ele falou, não, ao ver o seu caráter, ao ver o seu comportamento, ao ver as suas palavras, eu pude facilmente perceber que você vem de uma casta baixa. Porque uma pessoa que vem de uma casta muito alta, uma família elevada, ele não se comporta dessa maneira. E o rei ficou calado. A mesma coisa, o nosso Bharati Maharaj costumava dizer do Jamunacharya, e eu não posso falar agora porque não há tempo sobre Jamunacharya. Todos aqueles grandes pandits vieram, quiseram vencê-lo, e Jamunacharya falou palavras muito simples, 2 ou 3 palavras ele falou. E aqueles outros eruditos não conseguiram responder o problema deles. Veja, se você não pode resolver um problema material, como você pode resolver um problema espiritual? Bharati Maharaj sempre dizia esse caso. E eu ficava com ele, né? Tirtha Maharaj, Bharati Maharaj, essa era a minha associação a todo tempo. Eu sou muito sortudo. Todo o Guru Varga estava lá, eles também. Dessa maneira, Jamunacharya colocou uma pergunta lógica, mas eles não conseguiram responder e ficaram envergonhados ao vê-lo. Como eles podiam responder? Então, o rei e a esposa do rei, ambos fizeram um voto, ou seja, fizeram um desafio, uma aposta, né? O rei falou, olha, eu sou a favor deste grupo. E a esposa, ou seja, a rainha, falou, olha, eu sou a favor deste pequeno garoto, ou seja, Yamunacharya. E aí, o que aconteceu no final? A rainha venceu, porque o pequeno garoto venceu os eruditos. E aí o rei foi obrigado a repartir todo o país. Ele tinha um grande país, uma terra, né? Ele foi obrigado a partir, porque qual era a condição dessa aposta? Ele teria que dividir e dar a metade do país para Yamunacharya. E aí Yamunacharya virou um rei, e depois disso, Yamunacharya por algum tempo esqueceu, né, que eu deveria fazer o meu bhajana, servir meu Gurudeva. E aí depois o Gurudeva veio até ele, com muita estratégia para solucionar, para iluminá-lo de novo. De toda maneira, isso é uma lila. Yamunacharya não é uma alma condicionada, mas ele esqueceu, né? Aparentemente. Essa história é muito interessante. Bharati Maharaj costumava contar. De toda maneira, então Bhagavan é a fonte de todas as Shaktis, as potências, e as divas estão na armadilha de Maya, elas podem sair de Maya, e o objetivo final a ser alcançado é Prema, amor puro por Deus. De toda maneira, vocês podem se lembrar, nós estamos falando esses tópicos, Bhagavan Sri Krishna, os últimos conselhos para Uddhavaji Maharaj. Bhagavan diz, as pessoas, diferentes supostos sadhus, munirishis, eles têm diferentes opiniões. Todos eles
different opinions. Tem vários tipos diferentes de opiniões. So what to do? Então, o que fazer? According to their background, De acordo sanskar, com o Sânscara, as impressões passadas, as experiências de cada um, um rishi vai falar algo, outro rishi vai falar outra coisa. E o que so fazer? Bhagavan speaking, Então, Bhagavan diz: Madmaya mohitodhyaha, eles estão hipnotizados pela minha energia ilusória. Purushaha Purusharsava Sriyo Badanti Anekantyam Yatha Karma Yatha Ruchi. Different kind of. E vão dar diferentes tipos de conselho. Eles estão hipnotizados por Maya. Dharmam ekajasascha annikamam satyam damam samam anne badanti swartham va vaisarjan tyaga bhojanam. Very nice. Muito bom o que ele está dizendo. Manmaya mahitodhyaha purushaha purusarsavo sreyo badanti anekantam yatha karmo yatha ruchihi dharmam eke jasaschanni kamam satyam damam samam anne badanti swartham va vaisarjam tyaga bhojanam kechit yogyo tapodanam vratani niyamanu yamanu. All different conceptions. Então, todas essas concepções diferentes podem surgir. Formas de entender diferentes. Dessa maneira, Jamraji Maharaj, Jamaraji Maharaj, in the form of, na forma, Jaksha, ele veio numa forma disfarçada e quis fazer umas perguntas para Yudhishthira Maharaj. there also you can find. E ali você também vai encontrar, ou seja, que existem várias opiniões diferentes. Como é possível? O Bhagavan é um só. I mean, children Alguém of diz, God. olha, nós somos os filhos de Bhagavan, filhos de We are Deus. children, we are supposed to follow the same thing. Se nós somos filhos, deveríamos seguir o mesmo caminho. Então, imediatamente, Prabhupada disse, Immediately, right imediatamente, agora now. What is mesmo. the time now? Que horas são agora? Qual é o momento agora? Right now, Agora mesmo, if the whole world se o mundo going inteiro to obey for obedecer advice of o Gauranga conselho de Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, agora mesmo. without any delay, Então, sem within nenhuma fraction of demora, second, numa fração de segundo, todo o mundo, Satyayuga can Satya come. Yuga, a era de ouro, voltaria. Anyway, Mas, de toda maneira, it's not possible. não é possível. Instant. Instantaneamente. Prabhupada told instant Prabhupada disse, Satyayuga. instantaneamente Satya Yuga, a era de ouro, voltaria. Mas as pessoas não vão obedecer. Elas vão brigar umas com as outras. And in between, E, nesse meio tempo, crores of people die. milhões de pessoas estão morrendo. Estados Unidos está atacando o outro lado, aquele está atacando o outro está atacando, e a China vai pegar um lado, a Rússia vai assumir outro lado. Conflitos como loucos. Do you think they have Você some acha importance? que eles têm alguma importância? Do you think Você they're acha? sitting in the high elem? Eles estão sentados num trono elevado? Oh, I think they are actually eu acho que eles, na verdade, são they're loucos. all like garbage. Todos eles são como lixo, loucos. You are fighting Você está brigando false ego. por falso ego Common man, all e por isso as pessoas comuns, milhares de pessoas comuns estão morrendo. Mas você não está pensando you are nisso. going to give importance to your false Você está dando importância para o seu falso ego. Essa é a sua posição elevada. You're sitting in the hell. Está sentado no seu trono. Even they have no common sense. Eles não têm nem bom They're senso. giving lecture. E estão dando palestra, Your life is unstable. dizendo, olha, sua vida é instável. Eles não têm esse sentimento. Eu posso dizer solenemente, o mínimo sentimento que a vida é instável. E é por isso que eles dão esse tipo de palestra. Eles podem dar palestra, mas não tem o mínimo de sentimento de que a vida é instável. Ontem eu estava brincando. Foi ontem? Ou anteontem? O dia que Irago veio, não é? Eu falei, veja, é a primeira vez na história que um Vaishnava, um devoto, vai jogar cricket profissionalmente. Tenha cuidado. E ele começou a rir. E aí eu disse, olha, não pense que você é um Vaishnava. Não pense que você é um Vaishnava. Eu estou brincando com você. Eu falei, é a primeira vez na história do cricket que um Vaishnava está jogando profissionalmente. Nenhum Vaishnava está jogando ali.
Então eu falei dessa maneira brincando, mas você não pense que você é um Vaishnava. Você deve pensar que você é a criatura mais baixa deste mundo. Aí você pode ser bem-sucedido. Então eu posso fazer uma brincadeira. Dessa maneira, se eu tiver falso ego, porque Guru Maharaj me abençoou, se você quiser demandar, se você quiser culpar que eu tenho falso ego, você deve provar isso. Você deve dar uma evidência científica, você deve provar. Eu não estou encenando. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Nem mesmo um cachorro não gostaria de viver como eu estou vivendo. Um cachorro de rua não gostaria de viver da maneira que eu vivo. Rago subiu e viu como é que eu estou vivendo. Mas eu estou sentindo confortável. Então, se eu tivesse falso ego, eu poderia coletar dinheiro, posição. Então, como você pode afirmar que eu tenho falso ego? Ok, você pode falar, você tem direito. Esse é o seu privilégio. E eu tenho o meu privilégio de me manter em silêncio. Dessa maneira, todos estão falando algo, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Dessa maneira, todos os diferentes tipos de concepção se desenvolvem. De acordo com o seu sânscara, você vai aceitar um Harikatha dessa maneira. De acordo com o sânscara dele, muitos discípulos podem haver. Se nós contarmos o número de discípulos, de Prabhupada, talvez sejam mais de 10 mil que ele iniciou. Eu não posso calcular. Ramanujacharya também iniciou muitas pessoas, mas cada um deles recebeu o Guru Kripa, você acha? Você acha? A prosperidade material, se lembre, a prosperidade material certamente não é um critério, não é a escala sobre a qual você pode medir a importância de alguém. Mas hoje o procedimento é esse. Ou seja, desenvolvimento material. O que você pode fazer com o desenvolvimento material? E você mesmo me disse, não sou eu que estou dizendo, você mesmo, posso te mostrar a carta. Ele escreveu dizendo, olha, nós só obtemos dinheiro, mas se você de coração, você está falando isso, então por que você não sente isso? Você está falando, mas você não está sentindo. Você acha que se você pudesse corrigir a sua posição, eu te rejeitaria? Você acha? Isso não aconteceria. Se você pudesse corrigir, imediatamente eu volto. Mas você não pode se corrigir. Ou seja, a situação na qual você está colocado, você não consegue se corrigir mais. E você também não vai poder esperar que eu vou encontrar com você. Então, assim criam todas essas divisões. Ok, siga nesse caminho, eu sigo naquele caminho. Aquilo que Gurudeva, Prabhupada, Bhaktivinoda mostrou. E você pode dizer que Baba está desviado. Ok, os resultados vão dizer. Você pode dizer, você tem direito, você tem poder. Dessa maneira, diante de Prabhupada, incontáveis, muitas pessoas vieram, mas quantos puderam receber a misericórdia de Prabhupada? Assim como Kesha Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Você pode me mostrar? Então, diante de um Sadguru, muitas pessoas podem receber iniciação, mas muito poucas delas podem realmente alcançar a realização. Preste atenção, pouquíssimas delas. Eu não vi esse tipo de humor que ele está tendo. Eu não vou falar o nome, o tipo de humor que ele está tendo. Ele está ali. Mas por acaso ele está na armadilha de Maya? Esse tipo de humor, eu não vi em nenhum outro discípulo de Bhakti Bhalabhati Goswami Maharaj, o que eu vejo nele. Mas externamente ele é um grihasta e está na armadilha de Maya. E agora ele já percebeu que ele cometeu um erro, mas de toda maneira, o que existe, eu sou obrigado a confessar, a dizer. Não é que eu vou te apoiar falsamente, só para você me dar uma doação. Não, eu posso falar o que é verdade. O que é verdade eu estou falando.
Isso é verdade, o que eu estou falando. Ou seja, esse tipo de resistência, de tolerância, todos estão o enganando e ele está tolerando. Tudo bem, talvez seja o desejo de Bhagavan. Então, as qualidades que tem ali, eu vou confirmar. Mas você também tem a responsabilidade. Você não deve pensar que Baba está te elogiando, porque eu não posso elogiar nenhuma alma condicionada. Essa não é a regra. De toda maneira, você não está 100% condicionado. Então, Bhagavan diz. Alguém fala, olha, faça yagya, sacrifícios de fogo. Outra pessoa fala, não, faça votos. Votos, vrata, como, sabe? Aditi Ma, a mãe Aditi, ela fez um voto. Payabrata, você se lembra? Payabrata. Ou seja, durante um mês ela só bebia leite. Uma quantidade certa de leite. Ela fez esse voto e Bhagavan ficou muito satisfeito e veio abençoá-la. Ó mãe, o que você quer? Na verdade, eu sei o que você quer. Você quer que os seus filhos, ou seja, os semideuses, pudessem voltar para os planetas celestiais, porque eles tinham sido expulsos dos planetas celestiais. Então, Bhagavan abençoou ela. E, por sua vez, Ditima, ou seja, a mãe dos demônios, ela também queria fazer um voto, e aí ela pediu uma sugestão do marido dela, Kashyapa Muni. Como ele chama? Kashyapa Muni. Então ela queria receber algo também, e pediu para o marido, olha, me fala um vrata, um voto, para que todos os meus filhos, os demônios, possam receber muito poder. E aí o Muni falou, olha, se eu disser um voto para ela, e ela for bem-sucedida, então ela vai estragar o mundo inteiro. Então eu vou falar um voto que ela certamente vai falhar. E qual voto? E ele falou, olha, você terá que seguir um voto por um ano, tenha muito cuidado. E ele colocou tantas regras, se eu seguir falando, né? Ou seja, eram muitas regras. E se você falhasse em cumprir todas as regras, o voto ia ser quebrado e ela teria que recomeçar. Então, quando se faltasse 2 meses para acabar e ela falhasse em algo, ela teria que voltar e começar de novo. E Kashyapa Muni é muito esperto. Ele sabia que ela não poderia seguir, porque ela está em Rajaguna, Tamaguna. Aqueles sábios podem ver. Ao olhar para um homem, eles conseguem entender. Ou seja, eles têm esse olhar afiado, apenas ao olhar. Então Kashyapa Muni falou, olha, o humor dela é muito sujo, então eu vou falar um voto que de toda maneira ela não vai ser bem-sucedida. E pelo contrário, o outro lado, dos semideuses, obteve o sucesso, porque Indra, porque teve um erro no voto, ela perdeu o poder, e aí Indra veio e entrou no ventre, ele entrou no ventre de Aditi e dividiu, ele dividiu o ventre em várias partes. Preste atenção. Então Indra, ele consegue assumir essa forma sutil e cortou o ventre dela. Dessa maneira, os 49 ventos, eles assumiram o lado dos semideuses. Eles não foram para o outro lado. Então eles estavam em vantagem. Dessa maneira, alguns deles dizem sobre yagya, sacrifícios de fogo, ou tapa, que é penitências. Outros dizem, não, você deve dar doações. Mas nós sabemos, Mahaprabhu, em sua Navadipa Lila, nos passatempos em Navadipa, ele já falou para Shukambra Brahmachari, que costumava beber um pouco de leite no dia inteiro. Apenas isso. E esse Brahmachari queria ver a dança de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu, quando esse Brahmachari foi pego, foi capturado, e trouxeram ele diante de Mahaprabhu, Mahaprabhu falou, quem é você? Embora Mahaprabhu amasse ele, mas externamente estava castigando. Ele falou, ei, quem é você? Para ver a minha dança. Você acha
que você está seguindo essas grandes austeridades e penitências, bebendo apenas leite, você pode me alcançar? Ao beber leite, você vai me alcançar? Não. Os demônios também fazem mais austeridades e penitências que você. Que penitência você fez? Osuro top kore tahi kiba fall. Osuro top kore tahi kiba fall. Os asuras, os demônios também fazem austeridades, mas qual o resultado eles obtêm? Ravana fez, Kumbhakarna fez, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, todos eles. E qual foi o resultado final? Sobre Hiranyakashipu está escrito no Bhagavatam que o tipo de austeridades e penitências que Hiranyakashipu fez, nem no passado e nem no presente ninguém fez. Nunca foi feito esse tipo de austeridades, nem mesmo semideuses e Indra, Varuna não fazem esse tipo de austeridade. Então veja, qual foi o resultado final de Hiranyakashipu, Hiranyaksha? Qual foi? Então isso não é tão importante, nós precisamos de Bhakti. Bhagavan speaking, Dharmam eke jasascha anye kamam satyam damam samam Anne badanti swartham va oisarjam tyago bhojanam Kechit jaggo tapodanam vratani niyamano jamano. There's all different things. Então eles falam várias opiniões diferentes, cada rishi dá uma opinião, aponta um caminho. E depois disso, Bhagavan diz, e ontem eu já citei, ainda assim, hoje eu estou lembrando vocês, Adyantavante vaisham lokaha karma vinirmitaha duksho darkastamo nistha khuddya manta manda sucharpita. The enjoyment behind which então, o desfrute atrás do qual todas as pessoas comuns estão correndo, o resultado final dele é muito doloroso. Ou seja, sem saber o resultado final desse desfrute que elas estão correndo atrás, elas estão indo. As pessoas não conseguem fechar esse capítulo sem enfrentar uma grande tragédia, uma situação muito dolorosa. Então, Bhagavan diz que esta criação e qualquer coisa que pertença a este mundo tem um começo e um fim. Eu disse ontem, né? Jehi sangsvarsaja bhogaha dukshayonayo evati adyantabanto evaisham lukaha karmo vinirmita. If we could follow Bhagavan Sri Krishna. Se nós pudéssemos seguir Bhagavan Sri Krishna, isso seria muito melhor. Então, tudo seria jardins, não teria nenhuma fábrica. Ou seja, as árvores, elas dão frutos o suficiente, nós poderíamos coletar grãos. Apenas nós devemos expulsar a luxúria. Se você me perguntar, por que toda essa criação foi feita? Por que há tantos conflitos no mundo? A resposta é apenas uma. E qual é? Devido à luxúria, o desejo independente. Se não houver desejo, luxúria, desejo de desfrutar, não vai haver humor de desfrute, humor de conflito. Nós poderíamos brincar com Krishna. Nós poderíamos sair com os vaqueirinhos nas pastagens e brincar. Ou brincar de cricket. Krishna também costumava jogar cricket. Quaisquer jogos que não foram jogados por Krishna, eles não se manifestam aqui. Você sabia? Você não sabe. Como você poderia saber? Qualquer jogo que Krishna jogou, ele vai existir aqui também. Então Krishna jogava cricket, futebol, todos os esportes e jogos, todos os tipos de jogos e esportes. Krishna brincou, mas você não tem nenhuma informação sobre isso. É por isso que nós temos essas coisas aqui, nós estamos brincando. Dessa maneira, nós poderíamos viver uma vida muito pacífica. Toda a natureza estaria protegida. É por conta dos seres humanos, que os seres humanos estão fazendo um progresso na civilização, que nós vemos todos esses problemas. Veja, todas inimizades, lutas. Se nós pudéssemos seguir Krishna, não haveria nenhum problema. Poderíamos viver a nossa vida muito leve.
O ser humano é o elemento, o animal mais perigoso ou pior elemento da Terra, no sentido de que eles vão criar todo tipo de contaminação nessa natureza. Um peixe, uma cabra, um cavalo, um elefante não podem criar tanta contaminação na natureza, podem? É por isso que se aumentar o número dos animais selvagens, é melhor do que aumentar o número dos seres humanos. Eu sou obrigado a falar isso. Eu nunca quis falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Porque eles estão criando muita contaminação. Mesmo se você colocar um pôster, olha, não jogue plástico, agora toneladas de plástico, centenas de toneladas de plástico jogadas no oceano. E está acabando com a vida aquática, mas de toda maneira eles não vão parar. Se você aconselhá-los, eles não vão. Eles querem só desfrutar da vida. E a próxima geração, por que eu tenho que me preocupar? Essa é a condição. Então, se pelo menos aumentar o número de tigres, isso é bom. O número de cabra, cavalo, isso é bom. Bhaktivinoda Thakur já disse, quando você vê que o número de devotos está aumentando, isso certamente é um plano de Maya, de Kali. Bhaktivinoda Thakur escreveu, dia após dia, se você vê que algum acharya ou uma sociedade estiver aumentando o número de devotos, Bhaktivinoda Thakur falou, isso deve ser uma trama de Kali. Não há questão de devoção ali. Eles não podem provar. Eles não podem provar. Eles não podem provar. Eu digo 3 vezes. Eles não podem provar que eles estão propagando Bhakti. Eu disse 3 vezes. Eu tenho muita confiança nisso. Por muito tempo, desde o meu início, eu estou enfrentando, sofrendo muitos ataques. A todo tempo, a vida inteira. É por isso que, pela misericórdia de Guru Vaishnava, de alguma maneira, eu estou obtendo alguma posição estável, mas fui rejeitado, chutado em todo local. O que eu fiz de errado? Eles podem provar o que eu fiz de errado? O único problema é que eu sou estrito. Então, aumentar o número de devotos é impossível. Aumentar o número de animais é possível. Então você está aumentando o número de animais, de macacos. Como é que você pode aumentar o número? Você não está na posição de representar, apresentar a verdade. Nenhuma palavra que você fala é verdade. Nem mesmo a verdade material você não fala. O que falar da verdade transcendental? E o que eu posso fazer? Então, eu devo parar neste ponto. Amanhã nós podemos falar de toda maneira. Mayar pitatmana sabbho nirapakshasya sarvataha mayatmana sukham yatvat kutaha swat vishayatmanam. 12. Então, estamos no verso 12. 14 chapter, 11 canto. Canto 11, capítulo 14. Então, com qual verso eu comecei? Amnayo praho tatyam harimiho sarvasaktim rasaddin tadvingnang swangsu jivana prakritika valitano tadvingtang subhavad beva bheda bhedu sakalamupi harihi swadhanam suddha bhaktim sadhyam tatpritimeva iti upadishati gaura chando swayam savancha kalpatarusya.